Olá, pessoal. Estamos mais uma vez chegando aqui para a nossa devocional 10 minutos com Deus. Esse nosso tempo disponibilizado para você no meio do dia, com a intenção de trazer reflexões e alívio para o coração, não somente das famílias neuroatípicas, mas de todos os pais e mães. Mas especialmente a gente está falando com vocês. E no último dia que estivemos juntos, no último devocional, nós começamos a pensar na história de Noemi e Ruth. E nós fizemos assim aquela introdução para mostrar como a vida dela foi transformada, assim, não foi da noite para o dia, foram acontecendo várias situações, mas que houve ali uma sequência de acontecimentos, né, uma sequência de eventos que foi fazendo com que a vida de Noemi, que estava estabilizada, bem casada, com filhos, o marido aparentemente influente na sociedade, com terras e tudo. Aí veio a fome, e aí eles tiveram que ir embora para Moabe, e ali eles se casaram, os dois meninos casaram com duas moabitas, e aí as coisas já começaram a sair um pouquinho do que era esperado, na expectativa pelo menos de Noemi e do seu marido, mas para piorar, eles faleceram, tanto o marido, né, o marido de Noemi, como os dois filhos, e aí ela ficou sem o marido, sem os filhos e com duas noras órfãs. E aí, o que é que ela ia fazer? Ela resolveu voltar. Ela ouviu que as coisas na sua terra, lá em Israel, tinham começado a melhorar. Então ela decide voltar. E aí acontece uma coisa muito interessante, muito curiosa até. Porque ela fala para as duas noras, a Ruth e a Ofra, que ela, órfã, na verdade, né? É que tem a Ofra, que é a Ofra, né? Que é aquela, não sei se é o mesmo nome, inclusive. Agora eu fiquei na dúvida aqui, eu vou dar uma olhada. Mas ela falou para sua outra nora, para as duas noras ficarem lá e tocarem sua vida. Uma delas acabou aceitando a proposta, mas a Ruth não. A Ruth se apegou fortemente à sua sogra e falou: não, eu vou com você para onde quer que você for. Então, confirmando lá, o nome da outra nora era Orfa mesmo, né? Orfa é a apresentadora de televisão lá nos Estados Unidos. O que acontece agora? Eles voltam, e aí a pergunta que foi feita no nosso devocional de hoje, essa foi a pergunta colocada, né, como tema: por que será que Noemi sofreu tanto? Por que ela teve tantas perdas na vida? Por que ela teve tantos reveses? Por que tanta coisa saiu diferente do esperado? Por que as coisas não podiam ter sido de outra maneira? Você quer mesmo saber por quê? Talvez seja por isso que você acessou esse vídeo. Você viu lá o título, né? Por que Noemi sofreu tanto? E você falou, sempre quis saber isso. Qual é a resposta para essa pergunta? Inclusive porque se nós soubermos a resposta para essa pergunta em relação a Noemi, nós vamos saber também por que as coisas nem sempre dão certo na nossa vida. Porque assim como aconteceu com ela, às vezes as coisas na nossa família saem do esperado, às vezes as coisas não dão certo, às vezes está tudo indo bem, de repente uma avalanche de coisas, e a gente sempre se pergunta isso. Por que todo esse sofrimento? Às vezes pode ser, por que todo esse incômodo? Por que toda essa situação? Então, se nós tivermos uma resposta bem plausível assim, por que Noemi sofreu, de repente a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V na nossa própria experiência, e nós vamos saber também por que a gente passa por situações que abalam a nossa estrutura, que abalam a nossa vida, que mexem com tudo que a gente está fazendo, que arrebenta com o nosso planejamento e assim por diante. Então tá, eu vou ser bem honesto e bem franco, e eu espero que se você não concordar com essa resposta, você não me considere assim um herege, não saia falando por aí, esse pessoal aí do Instituto Alvo, eles falam umas coisas assim que não tem nada a ver, mas eu vou dar a resposta, a melhor resposta que eu consigo para responder essa pergunta. Por que Noemi sofreu tanto? Minha resposta é: não sei. Não sei. Não há nenhuma explicação no texto que indique uma resposta nesse sentido. O texto bíblico não fala, olha, Deus permitiu isso acontecer na vida de Noemi para que ela aprendesse isso, para que ela aprendesse aquilo, para que a sua nora se apegasse a ela. Não há nenhuma palavra explicando por que ela passou por tudo isso. Então, essa é a única resposta que eu posso lhe dar.
o que acabou com a nossa expectativa de saber por que nós passamos por dificuldades. Nós nem sempre sabemos. Muitas coisas que acontecem na vida não têm explicação. E também elas não resolveriam, né? O que adiantava Noemi saber por que ela estava passando por aquilo? Sabe o que realmente importava? E é o que realmente importa para nós? Não é saber por que a gente sofre, por que a gente está passando por isso, por que a gente está passando por aquilo, por que o laudo deu positivo, por quê. Não é isso. E eu diria até que durante muito tempo a gente disse isso. A nossa pergunta não deve ser por quê, mas deve ser para quê. Na verdade, nós temos que tentar descobrir o propósito. Tá bom, eu entendo o que está por trás dessa colocação, mas em relação ao sofrimento, eu não sei se a gente precisa perguntar nem por quê, nem para quê. O que a gente realmente precisa não é saber por que a gente sofre, mas aprender como é que a gente reage ao sofrimento, ao revés, à notícia ruim, aquilo que sai do normal, do esperado, aquilo que vai contra as nossas expectativas. Por que ela sofreu, eu não sei, mas eu sei como é que ela reagiu diante do sofrimento. E a história, que começou daquela maneira como a gente viu no nosso último devocional, a história continua. Quando ela escuta falar que lá em Belém, de onde ela saiu, o Senhor tinha voltado a abençoar o seu povo, estava dando boas colheitas para ele, sabe que a primeira coisa que ela faz? Ela chama suas noras e disse: está na hora da gente voltar. Embora que as duas noras eram moabitas, mas ela não era. E na condição de líder ali, ela tinha virado agora a matriarca da família, só tinha sobrado ela, inclusive. Ela foi uma iniciativa de recomeçar sua vida, de reconstruir sua vida, apesar de tudo que tinha acontecido. Essa é a primeira coisa. Ela passa, sim, pelo tempo de luto. Ela chora a partida do seu marido, chora a partida dos seus filhos, mas assim que ela percebe, a vida tem que seguir, e tem ali uma perspectiva de onde eu vim, é para lá que eu vou voltar. Então ela se levanta, ela chama as suas noras, e aí acontece aquilo que eu já citei antes. Uma delas, a órfã, disse: não, eu vou ficar por aqui mesmo, mas Ruth se apega a ela, e isso vai fazer toda a diferença, como nós vamos perceber. Por isso, inclusive, embora a história comece com Noemi, o livro chama o livro de Ruth, porque é essa moabita, essa viúva moabita, que agora está sendo mentoreada pela sogra. Essa moça vai ser a peça-chave na virada que vai acontecer na vida de Noemi e que a gente vai pensar rapidamente nos próximos dias. Para hoje, o ponto que eu quero deixar claro para você. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu tenho um filho atípico? Por que o laudo foi positivo? Por quê? Não sei. E eu te sugiro que você gaste menos energia e tempo tentando descobrir por quê. Aplique sua energia, aplique sua dedicação a aprender como é que você deve reagir diante das circunstâncias que estão postas. Entendeu a ideia da vida de Noemi? Aplique isso na sua agora. Onde é que está pegando? O que saiu do combinado ou do esperado? Ok, agora vamos recomeçar. É isso que ela faz. Primeira atitude, ela volta para sua terra e vai recomeçar. E o que vai acontecer ali? Quando ela começa a transformar o seu luto em luta, o que acontece? Bom, isso aí é cena do próximo capítulo. Eu convido você para estar amanhã novamente, no próximo devocional, e nós vamos continuar essa história espetacular. Tchau.